Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. A partir do versículo 1, quero ler alguns versículos aqui desse capítulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Quantos creem que Deus vai falar conosco aqui nesse lugar? Glória a Deus. Você que está em casa, já vai aí compartilhando o vídeo, já vai enviando aí nos grupos, já vai aí convidando as pessoas que você conhece para estar conosco aqui diante da palavra de Deus, porque com certeza essa palavra vai encher os nossos corações essa noite para a glória do Senhor. Atos capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E também Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade artes mágicas, e tinha iludido a muita gente de Samaria, dizendo que ele era um grande personagem, ao qual todos atendiam ao que ele dizia, desde os mais pequenos até ao maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia enganado com artes mágicas. Mas, como eles estavam crendo em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, ele ficava atônito. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Esse texto do livro de Atos traz uma narrativa muito interessante a respeito das primeiras ações da igreja do Senhor Jesus fora da região dali geográfica de Jerusalém. Aqui parece que Jesus ele está dando um pequeno empurrão, né? Ou talvez um grande empurrão na igreja que estava ali vivendo um tempo poderoso e um tempo muito especial. Mas a realidade que eles viviam de muitas experiências, de coisas grandiosas que estavam sendo realizadas naquele lugar, precisavam de uma mudança, e por isso Jesus então começa a trilhar um novo caminho para a vida da igreja, e não só a vida da igreja, mas a vida de todas as pessoas do mundo antigo. Mas para entendermos melhor o contexto e a realidade do que aconteceu e o que estava acontecendo ali agora em Samaria, nós voltamos um pouco até João capítulo 4, ou seja, no momento em que Jesus pela primeira vez resolve ir a essa região de Samaria. Filipe não foi o primeiro a chegar lá. Jesus já tinha passado naquela região.
Bem verdade que muitos dos seus discípulos não queriam que ele tivesse ido em direção à região de Samaria, porque muitos estavam receosos por causa da forte religiosidade que o povo judeu vivia naquela região e por causa da visão que eles tinham a respeito da região de Samaria. Mas Jesus, ele não veio para caminhar ou estar debaixo da autoridade de uma religião. Ele era a própria religião. Ele veio para trazer um vivo e novo caminho. E por isso ele não se submetia aos conceitos, ele não se submetia aos pensamentos, às regras e às normas que os homens instituíam em sua geração para querer de alguma maneira impedi-lo de cumprir com aquilo pelo qual ele foi enviado. Jesus sabia que Samaria era uma região que em sua geração era conhecida como uma região de grande escuridão. Era uma região onde ninguém que era piedoso ou um bom religioso iria andar. Era uma terra amaldiçoada. Era uma terra onde os santos não poderiam pisar. Era uma terra onde aqueles que eram piedosos a Deus não colocariam os seus pés. E aí Jesus então, fazendo ali, cumprindo com o seu ministério e com o seu papel, faz com que a luz do Senhor brilhasse em meio às trevas de Samaria. Jesus prega ao coração da mulher samaritana, aquela mulher é alcançada, tem a sua vida transformada, outros escutam das histórias que ela testemunha a respeito do profeta que ela encontrou e que revelou todas as coisas, e traz essa multidão ao encontro de Jesus, e Samaria então fica ali marcada pela passagem de Jesus naquela região, naquele lugar onde ele estava com aquela mulher e com todos os seus discípulos que ali estavam. Mas Jesus também não estava olhando apenas para a situação de Samaria. Tudo o que Jesus fazia, ele fazia com um propósito didático. Afinal de contas, os seus discípulos estavam caminhando com ele, estavam olhando para tudo aquilo que ele não só dizia, mas também para aquilo que ele fazia. Então, todas as suas ações também serviam de forma didática para os discípulos, para que eles pudessem entender e posteriormente pudessem viver aquilo que Deus estava preparando para eles. E aqui, especificamente em João, no capítulo 4, Jesus está querendo trazer esse ensinamento ao coração daqueles discípulos, de que a seara, ela seria muito grande, a seara é muito grande. Os lugares aonde a escuridão domina são praticamente impossíveis aos nossos olhos de receberem a luz do Senhor. Mas aí ele dá então uma luz de esperança ao coração dos discípulos que registram, e essa passagem chega até nós. Orem ao Senhor da seara para que ele envie trabalhadores para irem às regiões que precisam ouvir do meu evangelho. Não importa se a seara é grande, não importa se ela é escura, não importa se ela é distante. O importante é que vocês entendam que vocês precisam orar e pedir ao dono da seara que envie trabalhadores. Porque assim, quando vocês fizerem, assim como quando vocês começarem a clamar, os trabalhadores serão levantados e o trabalho nesta seara acontecerá para a glória do Senhor. Jesus, ele fazia essas coisas vendo o presente, mas também com os seus olhos no futuro. E isso é um exemplo para o nosso coração, que muitas vezes fica angustiado, olhando para coisas presentes e pensando que as coisas estão erradas. Mas muitas vezes o que Deus está fazendo hoje nas nossas vidas é porque Ele está olhando o futuro dos nossos passos lá na frente. Muitas vezes a gente está olhando para o agora e dizendo: poxa, o negócio está tão complicado, o negócio está tão torto, parece que não está nem certo. Mas Jesus, Ele sabe o que Ele está fazendo.
Ele sabe por que a circunstância que você vive hoje precisa ainda estar instalado ao seu redor, precisa ainda estar instalado em seu meio. Jesus tem planos de paz para as nossas vidas. Não planos de guerras, não plano de tribulação, não plano que vai fazer com que o nosso coração fique angustiado, mas sim, em meio a tudo que nós possamos viver nesta geração, o nosso coração estará alicerçado na rocha verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus. Então ele está trabalhando o presente, mas os seus olhos também estão lá no futuro. Está enxergando posteriormente o que os discípulos iriam viver. Porque após esse momento lá em Samaria, Jesus cumpre todo o seu ministério. Glória a Deus por isso. Vai à cruz, entrega a sua vida em nosso favor. Faz ali um sacrifício vivo para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso ao trono da graça de Deus. Ele cumpre com o seu propósito, e aquele momento que culminou ali aos olhos dos homens na morte de Jesus, foi um momento que no coração de muitos parecia ali um grande terror, mas que também estava sendo inaugurado ali um novo capítulo na história da humanidade. Jesus ressuscita ao terceiro dia, e a partir daquele momento, todo o poder no céu, todo o poder na terra, todo o poder embaixo da terra, agora está na sua poderosa mão. Agora o Senhor, revestido de toda a autoridade, sabe aquela autoridade que Satanás, quando Jesus sai dos 40 dias de jejum, que Satanás vai lá e diz para ele: torna essa pedra aqui em pão para poder satisfazer o seu desejo. Sabe aqueles momentos em que o diabo queria que Jesus utilizasse do poder que ele tinha por ser Deus para poder fazer as suas próprias vontades, e Jesus disse: não, esse não é o meu tempo, porque esse tempo agora é o tempo de vivermos da palavra de Deus, e não de pão, porque se fizermos isso nós morreremos como qualquer outro. Jesus confronta o inimigo justamente com essa autoridade, que posteriormente ele recebe, e agora sim ele governa todas as coisas para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus, ele estabelece esse novo tempo juntamente com a sua igreja. Um tempo que ele passa 40 dias conversando com os seus discípulos, cara a cara, ressurreto. Alguns olhando inicialmente sem conhecê-lo, sentindo até dentro do peito o calor, a chama de estar na presença do Senhor, mas por causa da luta, da dificuldade, não conseguindo perceber que aquele era Jesus. Porque infelizmente os nossos corações, ele é muito fácil de se alicerçar naquilo que nós enxergamos com os olhos naturais. É muito fácil a gente se enganar com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós tocamos, com aquilo que nós sentimos. E os discípulos, após aquele momento, eles estão vivendo essa realidade. Primeiro, eles estão vendo que todo o plano que eles imaginavam tinha caído por terra. Eles imaginavam que o reino de Deus iria ser estabelecido na terra naquele momento, e eles já iriam ali governar sobre todos que ali estavam, com poder e com autoridade. Mas o Senhor deles tinha morrido. Agora Jesus passa 40 dias tentando ali restaurar novamente no coração deles a fé, tentando restaurar novamente a visão para o futuro. E nesse inteirinho que eles estão conversando, nós conseguimos enxergar isso no coração dos discípulos, quando lá em Atos, no capítulo 1, Jesus está conversando com eles, e eles olham para Jesus, e a primeira pergunta que eles fazem é: Senhor, quando é que o reino vai ser estabelecido a Israel? Quando é que o reino vai ser estabelecido aqui na terra, e nós vamos então governar sobre todos esses homens aqui nessa terra? Jesus olha para eles e diz: olha, não compete a vocês saberem os tempos e as estações que essas coisas vão acontecer. Vocês não precisam estar preocupados com as coisas
que o próprio Pai determinou segundo o conselho da sua vontade. Mas, por esses dias, virá sobre vós o Espírito Santo da promessa, e vocês serão cheios de poder, e após isso, vocês sairão por Jerusalém, pela Judeia, pela Samaria, pelos confins da terra, testemunhando a respeito do meu nome. Jesus fala naquele momento aos discípulos: tirem os seus olhos deste mundo, parem de olhar para as coisas naturais que regem o sistema mundano e passem a olhar para a multidão que está perdida neste mundo. Existe ainda uma multidão, existem ainda corações, existem ainda pessoas que não conheceram a respeito do reino que vocês entraram. Mas para que isso aconteça, é necessário que vocês se revistam de poder. E Jesus, ele já tinha preparado tudo, porque já estava no plano dele. Que essa igreja operosa em fé, com boas obras, cheias do Espírito Santo, sairia por todos os lugares anunciando o reino de Deus. E alguns dias depois, sobre 120 pessoas, o Espírito de Deus desce com poder sobre a vida deles. Eles são cheios do Espírito Santo de uma forma tão sobrenatural, que as pessoas que passavam por aquele lugar olhavam para eles ali, orando e falando em línguas, em um mover do Espírito poderoso, e eles dizem: esses homens estão bêbados. O que é isso que eles estão vivendo? O que é isso que eles estão fazendo? Mas é naquele momento que Pedro, cheio do Espírito Santo, abre a sua boca, prega o Evangelho de Deus ao coração daquela multidão, e a palavra do Senhor diz que 3.000 pessoas renderam o seu coração a Jesus. 3.000 pessoas disseram: nós nos arrependemos dos nossos pecados. 3.000 pessoas são batizadas nas águas e são inseridas naquele momento na igreja do Senhor, que começou a se formar em Jerusalém. E aí não parou por aí, meus irmãos. Ali em Jerusalém, como diz os mais pentecostais, o espatifado de Deus foi grande. Pedro e os discípulos que ali estavam, cheios do Espírito Santo, começaram a pregar o Evangelho por onde eles passavam. Começaram a não só falar de Jesus, mas também começaram a orar em nome de Jesus. E na entrada do templo, aquele homem aleijado olha para Pedro e para João e pede a ele dinheiro, e ele diz: olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho cesta básica, eu não tenho cartão, não tenho Pix, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, isso eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que aquele homem, de um salto, ele pula e sai correndo em meio àquelas pessoas, glorificando ao nome do Senhor. E a igreja começa a operar muitos sinais e maravilhas. E mais pessoas começam a se converter. A segunda pregação de Pedro para uma multidão não foi mais 3.000, agora foi 5.000 pessoas. Cada dia mais se acrescentava à igreja do Senhor, mais e mais pessoas se convertiam todos os dias. Milagres, curas, endemoniados sendo libertos, pessoas deficientes sendo curadas de suas enfermidades. O reino de Deus sendo anunciado em todo Jerusalém. Mas parece que o coração desses discípulos começa a se fechar para aquela grande bênção que eles estão vivendo ali em Jerusalém. Afinal de contas, quem não quer viver ou estar em um lugar
aonde grandes moveres de Deus estão acontecendo. Quem não quer estar em um culto abençoado, aonde o poder de Deus desce, e aí, como diz, né, a gente não sabe se sobe ou se é o céu que desce, ou o que é que está acontecendo. Uns choram, outros riem, um sapateia, outro corre, outro dança. Quem não gosta de estar dentro desse ambiente, a igreja em Jerusalém estava vivendo ele. Mas ao mesmo tempo que eles desfrutavam deste grande momento com Deus, uma outra grande multidão continuava caminhando em direção às trevas. Uma grande multidão continuava sem conhecer a Jesus. Uma grande multidão de pessoas nos quatro cantos da terra continuavam sem conhecer a pessoa de Cristo. E Jesus, não. O meu poder não foi derramado para que eles fiquem em um ambiente onde eles apenas desfrutam de bênçãos, de alegrias, apenas em um contexto onde tudo está dando certo. Não, eles precisam ir aonde o meu nome ainda não foi anunciado. Mas como que eu vou fazer isso? Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o seu coração. Ele conhece o meu coração. Ele sabe como nos conduzir para que nos alinhemos à sua vontade. Ele não trabalha da mesma forma na sua vida como na pessoa que está do seu lado, ainda que ela seja seu esposo ou sua esposa. João 10 diz que Jesus fala com cada ovelha e a chama pelo seu próprio nome. E essa ovelha escuta a sua voz e o segue, porque ela não se confunde com a voz que está ouvindo. Jesus sabe falar com você. Ele sabe como alcançar o seu coração. E ele sabia como fazer para que aquela geração não ficasse estagnada dentro de um ambiente aonde o evangelho provavelmente iria se estagnar dentro de muito pouco tempo. Jesus então, aqui no capítulo 8 de Atos, levanta uma grande perseguição contra a igreja. Muitos começaram a ser mortos, presos, lançados no cárcere. E aí eles chegaram ao entendimento, não de medo, não ao entendimento de que eles precisavam se esconder da perseguição. Eles entenderam que era o tempo de ir mais à frente. Eles começaram a se espalhar por vários lugares, por várias regiões. Mas eles não se espalhavam, meus irmãos, se escondendo. Por onde eles iam, eles anunciavam o evangelho do reino de Deus. Por onde eles passavam, a perseguição não os calavam. Pelo contrário, fazia com que os seus corações estivessem mais avivados para cumprir com a ordenança de Deus. Samaria foi alcançada debaixo dessa guerra espiritual que nós encontramos aqui no livro, no capítulo 8. Uma região dominada por falsos ensinamentos. Um feiticeiro que dominava toda aquela região, enganava tanto a crianças como a adultos, todos em uma só palavra, em uma só fé, todos em uma só crença. Acreditavam que aquele homem era a bênção de Deus para a terra. Você consegue compreender isso, sim ou não? Eles olhavam para esse camarada, este feiticeiro, este homem enganador, e eles diziam: este homem é a dádiva de Deus para a nossa terra. É a dádiva de Deus para nós que aqui estamos, meus irmãos. Fortalezas construídas na mente das pessoas.
construída nos corações, que fazem com que as pessoas não consigam enxergar, nem muito menos conhecer quem é Deus, quem é Jesus. A nossa geração, principalmente dentro do contexto brasileiro, aonde é uma nação cristã, pelo menos nominalmente falando, é uma nação que se denomina cristã, seguidora de Cristo, mas que desconhece a esse Cristo. Milhares e milhares de pessoas que caminham debaixo de uma fortaleza espiritual em suas mentes, que não permite que eles consigam enxergar a verdadeira dádiva de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas por que essas cadeias não estão caindo? Mas por que essas cadeias não estão sendo destruídas e não conseguimos enxergar mais e mais pessoas rendendo seus corações a Jesus? Porque para nós é tão difícil olhar e dizer, poxa, isso aqui eu acho que é impossível, eu acho que não dá. Porque na verdade nós estamos confortáveis na nossa Jerusalém. Nós estamos bem saciados de bênçãos, de palavras abençoadas, de um ambiente maravilhoso onde nós estamos, e glória a Deus por isso. Porque Deus permite que hoje a gente possa estar aqui dentro desse lugar, adorando ao nome do Senhor, sem ter ninguém aí fora querendo nos destruir, nem muito menos nos matar. Devemos agradecer a Deus, porque nós podemos sair por essas portas e na segunda-feira ir para o parque industrial, ali na praça, colocar uma caixa de som, louvarmos ao nome de Jesus, pregarmos a palavra de Deus, falarmos de pessoa a pessoa, de quem é o nome de Jesus, e não sermos mortos por causa disso. Mas parece que todo esse ambiente de conforto tem engessado a igreja no que diz respeito a testemunhar do nome de Jesus. Parece que perdemos a habilidade de deixarmos o Espírito de Deus nos conduzir, mesmo debaixo de tribulação, mesmo debaixo de guerra, mesmo debaixo de momentos difíceis. A gente para e diz assim, se Deus não mudar a situação, eu não vou mais fazer a obra dele. Se Jesus não abrir as portas, aí é porque ele não quer que eu faça, porque se ele quisesse, ele abria. Opa, peraí, calma. O texto que nós lemos diz que as portas estavam se fechando. Era gente sendo morta, apedrejada em praça pública, com irmãos tendo que eles mesmos irem lá, pegar aquele corpo ali todo machucado de pedra e enterrá-lo. Era debaixo desse contexto que aquela igreja estava vivendo, mas o texto diz que por onde eles iam, eles anunciavam a palavra de Deus. Eles anunciavam o evangelho da salvação, meus irmãos. A nossa Samaria talvez esteja do nosso lado no trabalho. A nossa Samaria talvez esteja do nosso lado na faculdade, na escola, talvez dentro do ônibus. Um coração que está em densas trevas, sem saber o que fazer, prestes a tirar a sua própria vida. Mas o que temos feito com a maravilhosa notícia que um dia nós recebemos? Quantos aqui um dia receberam essa notícia poderosa? Jesus é o Filho de Deus. Quantos aqui um dia, em um momento de trevas, em um momento trancado no quarto, ou talvez na rua, pensando já em tirar a sua própria vida, alguém chega próximo a você e sem você conhecê-la, ela olha e diz, olha, Jesus te ama. Jesus não te esqueceu.
Ele tem planos de paz para você. Precisamos estar atentos, meus irmãos. Precisamos estar vigilantes. Precisamos estar cheios desse Espírito, para que possamos conseguir ser testemunhas. Vazio, ninguém consegue. Não dá. Vazio do Espírito Santo, meu irmão, você não consegue convencer nem aquela pessoa que lhe bajula todo dia, você não consegue nem convencer ela de fazer o que você quer. Mas cheio do Espírito Santo, as nações podem se render a Jesus. Não existe fortaleza, meu irmão, que resista ao poder de Deus. Não existe pensamento enrijecido ou fortaleza construída que resista ao poder do Espírito Santo de Deus. Porque o apóstolo Paulo, esse que perseguia a igreja e destruía ela, posteriormente escreve à igreja: as fortalezas que existem, elas são fortes, mas as armas que nós usamos não são armas humanas, são armas espirituais poderosas em Deus para a destruição dessas fortalezas. Armas que vêm do Espírito do Senhor, e que, queridos, nós não conseguimos acessá-las se não for através da oração, se não for através da separação a esse Senhor, ao conhecimento da sua palavra. Esses dias nós estávamos lá em Olho d'Água das Flores, no Alagoas. Quem já ouviu falar dessa cidade? Olho d'Água das Flores. Estávamos lá. Uma cidade muito difícil, muito religiosa, como todas as cidades do sertão nordestino. Mas Deus tinha nos dado uma palavra que fôssemos aquele lugar, porque Ele iria nos levar a pessoas que precisavam conhecer de Jesus. Não sabíamos quem essas pessoas eram, mas nós precisávamos buscar aonde elas estavam. E como é que a gente faz isso? Saindo na rua atrás. Você acha que ficando em casa elas iam bater lá? Não. Temos que ir atrás. Temos que sair. Não basta ficarmos aqui esperando que as multidões que estão perdidas venham para cá para ouvirem a palavra e aceitarem a Jesus. Elas precisam conhecer a Jesus lá fora, quando você encontra elas. Quando elas chegarem aqui, já vai ser a testificação daquilo que você estava pregando lá fora. Ela vai olhar para você e vai dizer: mulher, meu irmão, bem que você me falou. Aleluia. É verdadeira as palavras que você me disse. E nós saíamos nas ruas, as equipes, todos os dias, manhã e tarde, saíamos às ruas, procurando, casa em casa, porta em porta, batendo, tentando falar. E é engraçado que sertão é a região de caba bruto, né? De caba ignorante. E a Alessandra, cadê minha esposa? Cadê ela? Está por aí? Baixinha, né? Estava aqui cantando. Pequenininha, mas é braba toda, né? E aí ela saiu com a equipe. E ela entrou numa rua. Quando ela entrou na rua, um velho se levantou, olhou para ele assim, disse: vá, não quero com vocês aqui não. Ela disse: pô, eu vou lá falar com ele. Aí foi lá. E os meninos atrás. E aí ela chegou lá e começou a conversar. E eu falei: o que vocês querem aqui? O que vocês querem? Vocês entraram aqui na rua, o que é que vocês querem? Eu: não, calma, estamos aqui só para falar um pouquinho a respeito de Jesus. Então fale logo, diga logo o que é que vocês querem dizer aí. Não, a gente vai falar de Jesus e depois vamos orar também. Pô, então ore logo, é para orar, é? Vocês querem orar? Então ore logo aí. Calma, senhor, tenha calma. E ali tentaram conversar e tal. Não, vão embora. Aí foram embora. Chegaram lá na casa, compartilharam com a gente. Depois vamos orar.
Porque as armas, elas são poderosas em Deus. E aí naquela madrugada nós colocamos aquele homem em oração. No outro dia, quando a turma se organizou para sair de novo, ela disse: vamos de novo lá na Rua do Homem. Bora, aí desceram lá para a Rua do Homem. Quando entrou, ele já se levantou e disse: de novo? É o que dessa vez? Ele: não, calma, vamos só orar pelo Senhor. E os meninos tentando evangelizar ele lá com as estratégias, colocando, e ele já impaciente. Rapaz, termine logo essa história aí, que essa história está muito comprida aí que vocês estão contando. Calma, e aí os meninos contaram a história para ele, e ele ficou olhando aquela história. Terminaram. Então pronto, pode ir. Aí os meninos levantaram e foram embora. Chegaram na casa, contaram, disse: rapaz, hoje eu digo: como foi? Rapaz, foi melhor, mas o velho é duro. Aí disse: então vamos orar mais. Vamos clamar mais ao Senhor para amolecer esse coração. E aí mais uma noite de oração por ele. No outro dia, amanheceu o dia, as equipes formadas, elas: vamos na Rua do Homem. Bora. E aí eles foram. Quando eles entraram na rua, o velho já levantou, olhou para eles e disse: vem aqui vocês. Aí eles tiraram para lá, né? Chegaram lá. Diga, senhor. Aí ele puxou os tamboretes e disse: senta aqui. Aí o menino: olha, o negócio está melhorando, né? Está mandando até sentar, senta aqui. Aí o menino foi sentar, todo mundo. Depois, diga aí. Ele disse: conte de novo aí essa história que você estava contando para mim esses 2 dias. Conta agora. E aí, a Alessandra, junto com os meninos, começaram a pregar o evangelho para ele. E os olhos dele começaram a encher de lágrimas. E ele olhou para eles e disse: eu quero entregar a minha vida para esse Jesus. Eu quero render o meu coração a esse Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados, conforme vocês estão dizendo aí. O menino já estava até sem acreditar, né? Pensando que era brincadeira. A luta é tão grande, mas o poder de Deus, ele é maior. Destrói fortalezas, destrói cadeias, faz com que o reino de Deus brilhe em meio às trevas. Mas é necessário que a gente persista com o anúncio do evangelho. Sabe aquela pessoa que deu brabo com você porque você queria falar de Jesus para ela? Não desista não. Não desista da vida dela. Porque o diabo, ele não desiste. O diabo vai tentar roubar, vai tentar matar, vai tentar destruir a vida daquela pessoa. E você não pode abrir mão dela. Você tem que gerar ela dentro do seu quarto. Você tem que gerar ela com os joelhos dobrados, dizendo: Deus, destrói essas fortalezas. Porque, meus irmãos, as armas de Deus, elas são poderosas. São armas que destroem toda a fortaleza que você possa imaginar. Teve um dia que eu saí com esse abençoado aqui, Sérgio. Eu vou um dia na equipe dele para acompanhar, para ver o que é que esses cabos estão falando. Aí fui só de ouvinte. Ele na frente, ele com os outros missionários, e eu ali por trás. Uma jovem que veio de Londrina também, estava participando. E aí foi a minha equipe, era eu, ele e mais 2 pessoas. Andamos, falamos com um, falamos com o outro, e papapá. Chegamos em uma calçada, o senhor já de idade, seus 60 e poucos anos, com outra senhorinha já também, já beirando os 70. Sentado conversando, a gente parou: pode conversar? Pode. Botaram as cadeiras para a gente sentar, a gente já sentou. Eu fiquei ali olhando, e eles conversando com o homem, falava de Jesus. Jesus é bom, Deus é bom. E o homem: Jesus é bom. Jesus não sei o que, a palavra de Deus diz não sei o que, e não sei o que diz não sei o que, e tal, não sei o que, e eles animados. Aí ele disse: deixa eu contar um testemunho de uma bênção grande. Aí eu digo: eita glória, quer ver a bênção? Ele disse: uma vez, quando eu era jovem, fui tomar um banho de rio aqui. Aí o rio estava cheio, barreira. Quando o rio está, né, as 2 margens, a água está lá. Ele disse: barreira. Dei um pulo dentro do rio. Só que eu não sabia, quando eu caí dentro da água, eu caí dentro de um cacimbão.
E quando eu caí dentro desse cacimbão, eu desci direto, fui lá para o fundo daquele rio. E eu tentava subir e não conseguia, tentava subir e não conseguia. O Sérgio ali olhando, e o outro, o Lima também olhando, e a menina ali do lado, e eu só, né? E tal, e eu estava ali quase para morrer. Quando eu me perdi da esperança de vida, dentro d'água mesmo, lá no fundo, eu levantei só a minha mão e disse: valei-me, meu padrinho padeciço. Aí Sérgio estava assim, pegou o óculos já. Que conversa é essa, né? E ele disse: na hora que eu fiz isso, veio uma pedra por debaixo de mim, pegou debaixo dos meus pés e me levantou dentro daquela água. E aí eu saí de dentro daquele cacimbão, a água bateu aqui na minha cintura e eu fiquei em cima dessa pedra flutuando. E essa pedra me levou para lá, me levou para cá. E naquele dia eu saí daquele rio por causa dessa pedra. Na hora que ele falou isso, eu fiquei olhando para a cara dele, eu disse: ah, Satanás, enganador, mentiroso. E ele disse: se tem uma coisa, faz 35 anos que eu vou naquele rio atrás dessa pedra, mas nunca achei essa pedra. Procuro em todo canto naquele rio, no cacimbão, em todo canto, procuro essa pedra e não acho. Na hora o Espírito Santo veio, levantei da cadeira, sabe, chega, eu me alonguei assim, sabe, era quase para dar um murro no diabo, né, mas o bicho não estava lá, né, era o homem. Aí eu olhei para ele e disse: meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa, essa pedra que ele levantou foi uma pedra que foi rejeitada pelos homens. Ele olhou: como assim? Eu disse: essa pedra é a pedra fundamental de esquina, Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele quem lhe pegou pelos seus pés e lhe deu esse grande livramento. Naquela mesma hora, aquele homem encheu os olhos de lágrima e começou a chorar. E eu disse: olha, esses 35 anos que você procurava essa pedra, você nunca achou. Porque nunca ninguém chegou para você para dizer que esta pedra era Jesus. Mas hoje, veio um aqui do Ceará, veio outro do Rio Grande do Norte, veio outro do Rio de Janeiro, e veio essa menina aqui de Londrina, para lhe dizer que essa pedra é Jesus. E ele chorando, e ele disse: 35 anos que eu procuro essa pedra, e nunca imaginei que ele era Jesus. Eu disse: pois essa pedra era Jesus. Ele disse: pois eu quero entregar a minha vida para esse Jesus. Cadeias destruídas, meus irmãos, fortalezas espirituais que aprisionam o homem durante anos, durante décadas, mas que nós temos as chaves para acessar as armas de Deus, para usarmos para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas o que falta? O que falta é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Fique em pé, por favor. Este homem feiticeiro, ele só foi convencido do seu pecado porque o Evangelho foi anunciado a ele. Simão, ele rende o seu coração a Jesus, porque alguém se dispôs a ir em Samaria e dizer àquele coração: Jesus é o Filho de Deus. Feche seus olhos, por favor. Tente pensar aí, qual é a sua Samaria? Quem é o coração que agora vem à sua mente, à sua lembrança, que precisa conhecer Jesus, o Filho de Deus?
seu vizinho, seu patrão, seu pai, sua mãe, seu filho. Samaria está ao seu alcance. O que precisamos é nos dispor a ir a ela. Samaria não está tão longe de você que você não pode chegar lá. O Senhor te leva para lá. Talvez tudo o que você está vivendo, tudo o que você está passando na sua empresa, nos seus negócios, não seja por sua causa, talvez seja por alguém que está próximo a você. Você já parou para pensar nisso? Talvez a grande tribulação que você acha que é o diabo, que você diz, isso é o diabo que está fazendo isso, talvez seja a mão de Deus querendo te levar para Samaria, querendo te levar a um coração sedento, querendo te levar a um coração que está em escuridão. Mas antes de você ir a esse coração sedento, você precisa ter o seu coração saciado. O seu coração precisa transbordar um rio de água viva. Mas pastor, esse rio ele pode parar de fluir? Em Atos capítulo 1, 2, Jesus está fazendo a promessa. 2, a promessa está se cumprindo. Poder está sendo derramado sobre os discípulos. Mas alguns dias depois, eles estão, Atos capítulo 4, eles estão trancados dentro de uma casa, com medo, calado, desacreditados. E quando eles resolvem fazer uma oração, para que as perseguições que estavam vindo sobre eles parassem, sabe o que foram as palavras deles? Senhor, enche-nos com o teu Espírito Santo. Nos dá intrepidez, Senhor, para pregarmos o teu evangelho. Nos dá ousadia, Senhor, para chegarmos para as pessoas que o nosso coração teme, mas nos dá ousadia, Senhor, para não temermos ao homem, mas sermos temente ao Senhor. E a chegarmos nele e pregarmos o evangelho da paz. Se você deseja esse poder renovado em sua vida, essa autoridade, essa intrepidez, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vem aqui na frente você que deseja renovar esta chama do Espírito Santo, que deseja ser cheio de autoridade para pregar o evangelho. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero beber de tuas águas. Você que hoje deseja ter esse rio fluindo no seu coração. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber. Talvez você seja uma pessoa que hoje à noite vai dizer assim: pastor, eu quero entregar a minha vida para esse Jesus. Você está aqui? Dê um sinal com a sua mão se você quer entregar a sua vida a Jesus. Cadê? Deixa eu ver onde é que você está, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Levante assim bem alto. Eu, pastor, eu quero entregar a minha vida para esse Jesus. Tem alguém? Tem uma jovem ali, por favor, um voluntário, ajude ela. Mas alguém deseja entregar a sua vida a Jesus? Glória a Deus. Pode vir aqui. Você crente, eu quero beber. Você crente, eu quero beber. que não consegue
falar de Jesus, não porque você não quer, mas porque você sente baixinho. Não é porque você não quer falar, mas é porque você se sente travado ou travada. Vem aqui na frente, vamos orar juntos. Apresente a sua vida aqui no altar do Senhor e vamos clamar a Deus juntos. Vem aqui na frente. Pode vir, não tenha vergonha, não tenha medo. A igreja mais poderosa da terra, que foi a igreja primitiva, ela veio à frente fazer essa oração, porque o coração dela estava desejosa de ver as maravilhas de Deus através da sua vida acontecerem nessa geração. Então, se você é esse crente que quer viver o novo de Deus, um tempo novo, vem aqui na frente. Oh, glória a Deus. Você pode estender sua mão para cá? Senhor, cada jovem desse, alguns aqui à frente entregando a sua vida, dizendo: eu quero Jesus. Outros aqui à frente dizendo: eu quero falar de Jesus. Oh Deus. Alguns talvez em seu coração dizendo: Senhor, eu quero orar por enfermos para que eles sejam curados. Deus, esta noite enche com teu Espírito Santo os corações desse lugar. Vem, Deus, com o teu poder renovador, Pai, renovando as forças, abrindo, Senhor, os lábios, dando a palavra de sabedoria, Senhor, o dunamis, o poder do teu Espírito. Oh Deus, sela os corações aqui esta noite que se rendem a Ti, Pai. Com o teu Espírito Santo marca a vida dele, a vida dela de uma forma sobrenatural. Que esta noite, Senhor, um divisor de águas aconteça em sua vida. E que ao sair daqui, saiam cheios do teu Espírito, testemunhas para irem, para falarem, para anunciarem as boas novas de Jesus. Deus, usa a tua igreja, Pai. Essa geração, Senhor, tão corrompida, essa geração, Senhor, tão inserida e mergulhada no pecado, precisa conhecer da salvação que há em Cristo Jesus. E somente essa igreja, Senhor, o teu povo desta geração, poderá pregar a ela dizendo: Jesus está voltando, perto está o Senhor de voltar. Louvado seja Jesus. Dê uma salva de palmas.